Evangelho de João, capítulo 8. Faremos a leitura do versículo 12 ao versículo 20. João 8, 12 ao 20. Amém? Quero orar antes de fazer a leitura do texto. Senhor, abençoa-nos. Nós sabemos que quando abrimos a Tua Palavra, é o Senhor se auto-revelando à Tua Igreja. Abençoa-nos, portanto, edificando os nossos corações com essa mensagem que será pregada nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, o Evangelho de João, ele traz uma particularidade a respeito da história que ele conta desse período de vida de Jesus, desses 3 anos de ministério de Jesus. E essa particularidade está em relação às 7 declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo, e que João, então, de uma forma sempre perspicaz, teológica, racional, ele coloca aqui no seu Evangelho. Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, como vimos aqui agora. Ele vai dizer também que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ele também é a videira verdadeira. Quando Jesus faz essas 7 declarações que são registradas no Evangelho de João, o que Jesus está fazendo na realidade, meus irmãos, é revelando sua identidade e se identificando não só com Deus, mas se identificando como Deus. Jesus está, quando ele fala dos seus 7 eu sous registrados aqui em João, Jesus está, meus irmãos, se remetendo à sua conversa com Moisés. Quem lembra da conversa de Jesus com Moisés? Quando lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 15, Jesus então ali, falando com Moisés, Moisés diz assim: tá, eu vou lá falar com esse povo, mas eu digo para eles, quem é o Senhor?
nome? Como eu vou te denominar? E aí lá que Jesus fala para Moisés: diga a eles que eu sou. E aí, meus irmãos, nós vamos ver em toda a Escritura, em algum momento, esta palavra, esta denominação vir à tona com esta expressão eu sou. Não tanto quanto vemos aqui no Evangelho de João. Lá a Moisés, Jesus então se auto-revelou como Deus, se revelou ali, olha, eu sou o que sou. E não interessa a Israel o que eu sou mais ou menos do que essa expressão que eu estou usando com você, Moisés. Eu sou o que sou. E o eu sou é quem vai tirar o povo de Deus da escravidão aqui do deserto. Uma expressão então, meus irmãos, que não é uma expressão nova, não é uma nova expressão que Jesus está se utilizando aqui, muito pelo contrário, Jesus então está tentando fazer aqueles que o ouvem lembrar que não é a primeira vez que eles estão ouvindo essa expressão eu sou. Mesmo assim, não adiantou muito, porque ninguém fez esse link, ninguém fez essa ligação, ninguém se lembrou que Jesus, que Deus já havia falado com Moisés, já se utilizado dessa expressão do eu sou. Essa é uma expressão, meus irmãos, que, dado que Deus falou, que Jesus falou a Moisés, e dado que Jesus fala aqui agora, a esses que estavam ali seguindo, estavam ali na sua presença, ela é uma expressão que confirma que Jesus, de fato, é a plenitude de tudo. Que Jesus, como diz o Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é Senhor, Ele é, era e há de vir, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ver que só Deus e só Jesus vai se utilizar dessa expressão eu sou, repito, meus irmãos, denotando a sua divindade, falando que Ele não é como um homem, mas Ele é Deus, Ele é divino, Ele é santo, Ele é inigualável. Portanto, Jesus aqui, já no nosso contexto, logo após dizer, como Anderson pregou na semana passada, logo após então, ele dizer para aqueles homens, olha, quem tem pecado então, faça o quê? Tire a primeira pedra. Logo após então aqueles homens não terem respostas para Jesus, Jesus então vai entrar imediatamente no outro assunto, dizendo, meio que dizendo entre linhas para eles o que? Olha, os teus olhos estão em trevas. Vocês devem olhar para a luz do mundo, vocês devem olhar para a luz que está aqui diante de vocês, porque se vocês olharem para a luz, vocês não farão o juízo que vocês fizeram daquela mulher. Mas se aquela mulher também olhar para a luz, a vida dela também vai mudar. E ela não vai ser mais, não vai continuar mais sendo uma mulher adúltera. Bem, sabemos que essa mulher seguiu a Cristo. Ela de fato olhou para a luz, e a luz do mundo, a luz das nações, a luz da eternidade, brilhou e alcançou o coração daquela mulher a tal ponto que ela serviu ao Senhor Jesus até o último dia da vida do nosso Senhor aqui na terra. Como sempre, meus irmãos, principalmente no Evangelho de João, nós vamos ver essa luta que fariseus e escribas travam contra o Senhor Jesus. Vamos ver aqui a todo instante, em todo momento, eles tentando pegar Jesus em alguma armadilha, eles tentando fazer com que Jesus pecasse contra, entre aspas, contra Deus, ou que Jesus viesse a desrespeitar as leis romanas, viesse a falar mal do imperador, viesse a falar mal das autoridades romanas, para em algum momento, em algum ponto, eles poderem achar Jesus em falta, em falha, e então pegá-lo e prendê-lo. E Jesus parecia que abusava dessa sua liberdade, né? Porque Jesus a todo momento, quando está diante desses homens, Jesus choca-os com as suas declarações. E essa declaração, meus irmãos, que Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. Imaginem vocês como isso soou aos ouvidos de fariseus e escribas. Como assim você é a luz do mundo? Como assim você está então se levantando e testemunhando de si mesmo que você é alguém inigualável? Que você é alguém
que não pode ser alcançado em sabedoria, em discernimento, em comunhão, em intimidade com Deus. Como assim? Você está se autodeclarando como aquele que é a luz do mundo. E o pior, ele não só se declarou como a luz do mundo, mas ele falou o que no versículo 12? Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o que? A luz da vida. Imagine, meus irmãos, como esses homens receberam esta palavra, mais uma palavra que Jesus vai trazer para chocar a comunidade judaica do seu tempo. Mais uma palavra que Jesus vai usar para trazer, de fato, a eles confusão. Mais uma palavra que Jesus vai utilizar, mais uma expressão que Jesus vai utilizar para trazer um alto testemunho de quem ele era, para se auto-revelar àquele povo, para dizer: olha, eu sou o enviado do Pai, eu sou o enviado de Deus, eu sou verdadeiramente o Messias, tão aguardado pela comunidade judaica, tão aguardado por Israel. Jesus, portanto, meus irmãos, traz agora a luz, que ele é a luz do mundo. Ele traz a luz que os seus seguidores jamais andariam em trevas. Ele traz a luz que aqueles que o seguiam, aqueles que o seguiriam, teriam uma luz de vida brilhando em seus corações. De fato, meus irmãos, se fizermos aqui um exercício de memória, nós vamos ver que parece que a nossa vida foi acesa. Igual lá no seu quarto, quando você à noite vai no seu quarto e dá um cliquezinho no interruptor. O que acontece? Parece que foi isso que aconteceu conosco. Porque se, repito, fizermos um exercício de memória, quem nós éramos antes da luz da vida brilhar em nós? Quem nós éramos antes da luz do mundo alcançar o nosso coração que andava em trevas? O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses que nós estávamos aonde? Nós estávamos lá habitando no império das trevas. E Jesus veio, nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino, para o seu reino, como diz Paulo, para o reino do Filho do seu amor, onde nós fomos redimidos, onde os nossos pecados foram remidos, onde nós então fomos transformados e passamos a andar em novidade de vida. O que é, meus irmãos, andar em novidade de vida? Se não deixar para trás as trevas e andar na maravilhosa luz de Cristo. O salmista no Salmo 119 vai dizer o quê? Que a palavra é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vejam bem, tudo nas Escrituras, meus irmãos, tudo nas Escrituras aponta para uma iluminação divina na vida do homem. Até no tabernáculo você tinha candeeiros, e o livro de Apocalipse vai dizer o quê? Que esses candeeiros são quem? O povo de Deus. Todos os setores do tabernáculo eram iluminados. Nada no tabernáculo ficava em trevas, porque já como um tipo futuro de um Jesus que viria para iluminar as nações, de um Jesus que viria para ser o candeeiro principal de uma igreja, para ser aquele que iluminaria o seu povo, iluminaria a sua igreja. O próprio Senhor Jesus vai dizer que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará o quê? Em trevas. Portanto, meus irmãos, aquele que diz que é convertido, mas os seus olhos andam em trevas, de fato a luz de Cristo não brilha no seu coração. Porque a palavra também diz que onde a luz de Cristo entra, todas as trevas são dissipadas. Aonde Jesus, meus irmãos, onde Jesus alcança, todas as trevas são eliminadas. Portanto, não há como cristão andar em trevas. Não há como cristão andar com seu interruptor apagado. Não há como cristão andar sem que ele faça aquilo que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Vocês devem ser o quê? Luz do mundo, sal da terra.
Porque o crente, como Cristo, onde quer que ele esteja, ele é fonte de luz, ele é fonte de iluminação. Portanto, meu irmão e minha irmã, se há trevas na tua vida, busque a luz de Cristo. Se há trevas nos seus olhos, se há trevas no seu coração, busque o iluminar do Espírito Santo. Busque a luz de Cristo, busque a sua palavra, que é lâmpada para os seus pés, que é luz para o seu caminho. Vamos ver, inclusive, em uma das festas, a festa dos tabernáculos, que velas, meus irmãos, eram acesas durante a celebração, e que eles celebravam também na festa dos tabernáculos, celebrava a proteção de Deus sobre a vida deles. Quando o tabernáculo andava pelo deserto, a nuvem ia por cima, protegendo-os do sol. Quando eles acampavam para passar a noite, saía fogo de dentro do tabernáculo. Para quê? Para aquecer o povo do frio do deserto. Eles então acendiam as suas velas da festa dos tabernáculos. Para quê? Para comemorar a proteção e a iluminação de Deus para eles no deserto. Imagine uma coluna de fogo saindo de dentro do tabernáculo, como se fosse um vulcão a entrar em erupção. Imagine toda a fonte de iluminação que vinha daquele lugar. Imagine, meus irmãos, a fonte não só de iluminação, mas também de aquecimento para milhares e milhares e milhares de vidas que estavam ali naquele deserto, na madrugada do deserto fria. Assim também é a igreja. Vamos ver o fogo saindo daqui, né? Mas há o iluminar do Espírito no nosso coração. Há o fogo do Espírito na nossa vida. Há uma iluminação, meus irmãos, que não é nossa, não provém de nós, não provém de fonte humana, não provém da light. Vem do Espírito, vem do Senhor. Por isso que a igreja ela é luzeiro. Por isso que a igreja tem como função iluminar. Por isso que a igreja, meus irmãos, tem como função brilhar nessa sociedade que anda em trevas. Por isso que nós, quando entramos num lugar que se encontra em trevas, o que acontece ali, meus irmãos, ou o que deveria acontecer, aquelas trevas devem ser dissipadas. Por isso que eu não creio que na vida ou na casa de um cristão tenha trevas. Eu não creio nisso, porque lá habita um homem e uma mulher de Deus. E se ele é cheio do Espírito Santo, se ele é iluminado pelo Jesus, que é a luz do mundo, então, meus irmãos, ali não tem mais trevas. Ali não tem mais trevas. E nós precisamos crer verdadeiramente, meus irmãos, nesta palavra. Olha o que Isaías diz lá no capítulo 60, versículo 2: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Jesus aqui, quando diz que Ele é a luz do mundo, e que diz, aqueles que me seguem não andarão em trevas, eles terão a luz da vida, Jesus está dizendo, olha, todo o mundo pode estar em trevas, como Isaías diz, toda a terra pode estar em trevas, porque o mundo jaz no maligno, mas a minha igreja andará na luz. A minha igreja é fonte de luz. A minha igreja não pode ser fonte de trevas. A minha igreja não pode ser fonte de escuridão. A minha igreja não pode andar como nuvens tempestuosas a destruir coisas pela frente. Mas a minha igreja, ela é fonte de luz, porque a minha luz brilha na minha igreja. Nós refletimos, meus irmãos, refletimos essa luz. Devemos refletir essa luz, devemos lutar todos os dias, meus irmãos, contra as trevas que tentam nos alcançar, que tentam sorrateiramente, através da voz da serpente, alcançar o nosso coração. Nós devemos ali lutar todos os dias, mas lutar com que armas? Lutar com aquele que já nos iluminou por sua salvação. Lutar com aquele que já tem iluminado a nossa vida, iluminado a nossa história e nos feito luzeiros desse mundo perdido. Jesus aqui, meus irmãos, Ele afirmou ser a única solução para as trevas. Ele surgiu no mundo, assim como o sol, para difundir luz, vida e paz nesse mundo que vive em trevas. A função, meus irmãos, primordial da igreja é pregar essa luz, é pregar essa fonte de iluminação, é pregar o Evangelho que vai ser chamado
pelas Escrituras como um bom perfume. Não só uma luz, mas também um bom perfume que exala ali, distribui o perfume, o bom perfume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, como o Sol é o centro de todo o sistema solar, centro de luz, de vida, de fertilidade para toda a natureza, Jesus também é o centro de luz da sua igreja. Ele é o centro de luz, de vida e de paz, meus irmãos, no mundo que jaz no maligno. A igreja, ela deve ser fonte de luz nesse mundo que vive em trevas. E, meus irmãos, para sermos fonte de luz, eu não preciso ser um político. Para ser fonte de luz, eu não preciso participar ativamente, politicamente, de todas as coisas desse mundo. Para ser fonte de luz, o que eu preciso fazer é pregar o Evangelho em todos os cantos dessa terra. Para ser luz, eu preciso fazer aquilo que os missionários já fazem, colocando suas vidas em risco, mas estão lá, estão em lugares que são lugares de trevas, mas estão lá levando a luz das nações àquele lugar. A função da igreja é brilhar como seu cabeça brilha, aquele que é a luz. A luz, portanto, meus irmãos, está presente. Cristo está presente. E quem anda em trevas, anda porque quer. O crente que vive em trevas, vive porque quer. Porque a luz de Cristo já alcançou o coração dele e já o libertou da escuridão e da morte eterna. Infelizmente, meus irmãos, algumas igrejas têm sido iluminadas pela inteligência de homens, pelas filosofias do mundo, por campanhas inclusive antibíblicas. Lucas chegou a citar aqui em determinado momento na nossa escola bíblica de hoje pela manhã, a respeito destes homens que querem atualizar as Escrituras, atualizar a Bíblia. Infelizmente, meus irmãos, temos por tendência olhar dentro de uma estrutura institucional só aquele lado de ruim, só aquele lado que é mal. E aí, portanto, esse lado ruim, esse lado mal acaba por contaminar todo o lado que é bom, todo o lado que vive na luz. Então somos colocados dentro do mesmo bujão, somos colocados dentro do mesmo balde, somos colocados dentro de uma mesma estrutura e todos agora olham para a igreja não mais como fonte de iluminação, não mais como lugar de auxílio espiritual, não mais como lugar onde o Evangelho é pregado, mas um lugar onde é pregado política, onde é pregada religiosidade, onde é pregado liberalismo, onde é pregado tantas filosofias desse mundo, onde é pregado tantas coisas desse mundo, mas Cristo tem sido relegado a segundo plano. A luz do mundo tem sido apagada pelas trevas da igreja, meus irmãos. Precisamos voltar às Escrituras, deixar de lado as falsas doutrinas. Meus irmãos, o que mais existe hoje nesse mundo são cegos guiando cegos, como eram aqueles escribas e fariseus dos tempos de Cristo. Cegos guiando cegos. Como pode? Como pode, meus irmãos, ter membros numa igreja cujo seu pastor, cujo o anjo daquela igreja, como diz o Apocalipse, diz de púlpito, pega essa palavra e diz: precisamos atualizar a Bíblia. Ela não está mais de acordo com os novos tempos. Como diz o bispo Walter, na verdade não são ovelhas, são bodes que estão ali sentados naqueles bancos. Não são ovelhas. Mas Jesus fez promessas, meus irmãos. E aqui nesse texto que fizemos a leitura, Jesus nos fez uma promessa. Ele prometeu que quem o seguisse não andaria em trevas. Ele prometeu que quem o seguisse andaria na luz. Ele prometeu que quem o seguisse seria como luzeiros neste mundo. Assim, meus irmãos, como Israel seguia a coluna de nuvens, assim como Israel era ali abençoado com aquele fogo no deserto,
Assim como Israel foi sustentado aqueles 40 anos daquele deserto, com a nuvem protegendo do sol, com a coluna de fogo protegendo do frio da noite, a igreja do Senhor também é sustentada pelo seu Senhor. Porque o mesmo Jesus que iluminou aquele povo, o mesmo Jesus que protegeu do sol, é aquele que também, meus irmãos, guarda a sua igreja, é aquele que também nos ilumina com a sua boa fonte de luz. Temos, portanto, meus irmãos, que seguir o Cordeiro, onde quer que ele vá, pois assim não andaremos mais em trevas. As dúvidas, as incertezas, tudo isso, meus irmãos e irmãos, serão eliminados para aqueles que andam na luz, para aqueles que andam e olham a direção da luz, para aqueles que são iluminados nos seus passos, para aqueles que caminham, meus irmãos, iluminados pela fé, não essa fé mundana, não essa fé humana, mas uma fé divina, celestial e eterna. Nós não somos seres deste mundo, meus irmãos. Nós já somos seres da eternidade. Nós não pertencemos a este mundo, meus irmãos. Nós já pertencemos ao mundo vindouro. Nós já pertencemos ao mundo eterno. Nós já pertencemos à nova Jerusalém que descerá do céu. E para isso, aí, da mesma forma que Jesus deu testemunho de si mesmo como a luz do mundo, nós, a igreja, também deve se dar um alto testemunho de que ela é a luz do mundo também. Ela também, meus irmãos, anda na luz. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que assim como Cristo, após ele falar aos Efésios sobre as suas orações por aquela igreja, ele vai dizer lá em Efésios que assim como Cristo pisou e subjugou as trevas, pisou e subjugou principados e potestades, a sua igreja, que se assenta com ele no trono celestial, também pisou e subjugou as trevas, também pisou e subjugou os principados e potestades. Porque então, meus irmãos, ainda temos igrejas que andam nas trevas. Porque não é a palavra de um pastor que ilumina uma igreja. Não é a palavra de um presbítero, de um diácono, de um bispo que ilumina uma igreja. O que ilumina a igreja é Cristo sendo pregado, é Cristo sendo adorado, é Cristo sendo ministrado, é o Espírito sendo ministrado. É isso e foi isso, meus irmãos, que um dia nos libertou do império das trevas. Foi isso que um dia, meus irmãos, nos trouxe para vivermos na luz com Cristo. Um dia, meus irmãos, as luzes deste mundo desaparecerão. Mas como diz o próprio livro do Apocalipse, Jesus brilhará como o sol da justiça. Na Nova Jerusalém, não precisaremos nem de um astro como o sol para brilhar e nos iluminar, porque o próprio Senhor Jesus será o sol da justiça, ele brilhará sobre tudo e sobre todos, como um testemunho final e eterno de que ele de fato é a luz do mundo, de que ele é a luz das nações. Mas os escribas e fariseus pensavam que Jesus era apenas um homem comum, dando um testemunho comum, e aliás um testemunho falso. Se Jesus estivesse no nosso tempo, falariam que ele estava promovendo fake news, né? Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Como assim você é a luz do mundo? Como assim você é a luz das nações? Como assim aqueles que te seguirem darão na luz? Como assim aqueles que te seguirem terão a luz da vida? E quantos hoje, meus irmãos, quantos hoje obscurecem essa luz? Quantos hoje, meus irmãos, jogam um cobertor sobre esta luz para tentar apagá-la? Quantos hoje, meus irmãos, que têm a oportunidade de andar na luz, que têm a oportunidade de seguir essa luz, que têm a oportunidade de ser alcançado por essa luz, não querem, rejeitam, dizem que tudo isso é uma mentira, é uma falácia, que tudo isso é falso, que nada disso é verdadeiro. Mas também por quê, meus irmãos? Porque grande parte da igreja não anda na luz. Porque grande parte da igreja anda nas trevas.
Porque grande parte da igreja se preocupa muito mais com as coisas do mundo, com quem vai ser presidente da república, com quem vai ser governador do estado, com quem vai ser prefeito da sua cidade, do que se preocupar verdadeiramente com aquilo que é importante para a igreja, que é pregar o bom perfume do Evangelho de Cristo. Nos ocupamos, meus irmãos, com as falsidades desse mundo. Nos ocupamos, meus irmãos, com as mentiras desse mundo. E deixamos de lado aquilo que verdadeiramente importa. Deixamos de lado aquilo que verdadeiramente sustenta as nossas vidas. Deixamos de lado aquilo que verdadeiramente transforma o nosso coração. Pois não há governo, não há autoridade, não há homem que mude o coração do homem. O homem só é transformado quando ele é iluminado pelas Escrituras. O homem só é transformado, o homem só vive verdadeiramente uma vida quando ele é iluminado por aquele que é fonte de toda a vida. Por aquele que um dia, pelo som da sua voz, pela ordem da sua boca, criou e do nada, ex nihilo, formou todas as coisas. O homem verdadeiramente tem vida só quando ele é iluminado e alcançado pela luz de Cristo. Como o próprio Senhor Jesus vai dizer, em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém alcança o Pai se não for iluminado pela fonte da vida. Meus irmãos, qual é a nossa situação? Conhecemos de fato a Deus? Para onde temos caminhado todos os dias? Caminhamos para a luz? Ou deixamos que em determinados momentos a desconfiança, o medo, o temor das coisas desse mundo, as trevas desse mundo alcancem até certo ponto o nosso coração, nos fazendo esquecer que Jesus, a luz do mundo, já habita em nós, que Jesus, a luz do mundo, já tem nos transmitido a fé e a confiança necessárias de que, independente do que venha acontecer nesse mundo, e a cada dia vão acontecer coisas piores, a cada dia o mal se multiplicará. E isso não é o Alessandro que está dizendo, isso são as Escrituras que nos dizem, até mesmo no sermão profético de Jesus Cristo, até mesmo no livro de Apocalipse, lá em Tessalonicenses e tantos outros textos que reverberam essa palavra, porque a cada dia que passa as coisas vão piorar, e a cada dia que passa precisamos, meus irmãos, mais e mais nos agarrarmos à luz das nações, nos agarrarmos ao Senhor que nos iluminou. Nós estávamos em trevas, meus irmãos, andávamos em trevas, perdidos, indignos, desqualificados, muitas vezes amargurados, apavorados, onde nós nos encontrávamos. Mas o sol brilhou para nós. O sol brilhou para nós. A luz da vida, meus irmãos, ela nos conduziu nesse pequeno trecho de deserto em nossas vidas. Iluminou os nossos corações, a ponto de hoje sabermos exatamente qual caminho devemos seguir. Nós somos como aviões. Quero terminar com essa ilustração. Somos como aviões. Se o aeroporto está apagado, meus irmãos, o avião não vai pousar. Mas se o aeroporto está aceso, está ligado, suas luzes todas estão ligadas, mas o avião está apagado, o avião não vai pousar. E nós, meus irmãos, somos como que o avião. Sempre sabemos onde pousar. As luzes do aeroporto sempre estão acesas para nós. O caminho está sempre demonstrado para cada um de nós. Basta saber onde pousar o nosso avião. Se no aeroporto apagado, onde nós vamos verdadeiramente nos esborrachar e nos autodestruir, ou aonde o aeroporto está iluminado, apontando a direção para onde o avião deve seguir e deve pousar. Que a nossa vida seja luz, que aquela palavra de Cristo em Mateus capítulo 5 seja verdadeira em nossa vida,
Sejamos luz, meus irmãos. Repito, e quero terminar com essa frase. Porque grande parte da igreja está andando em trevas. Grande parte da igreja está andando em trevas. Senhor, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, que o Senhor nos ajude a olhar para a Tua luz, andar no Teu caminho, não nos desviarmos para lugares em trevas. Ajuda-nos, Senhor, abasteça-nos todos os dias com o iluminar da Tua palavra, com o iluminar da Tua luz, a luz do mundo. E como o Senhor diz, quem andar nessa luz jamais andará em trevas, pelo contrário, terá uma iluminação eterna, terá a vida eterna e paz com Deus. Em nome de Jesus. Amém.